Vamos falar de plebiscito daqui a pouco, mas o que chama atenção, porque isso é um projeto. É porque em diversas eleições nós já vimos candidatos apostarem muito nesses 6 meses mágicos, né? Tem uma lua de mel, como se chama na política. Muitas vezes os candidatos apostam no capital político de uma vitória nas urnas para imaginar que ao longo dos 6 meses terão ao seu lado não apenas os eleitores, mas uma facilidade maior para, como o senhor acabou de dizer, convencer governadores recém-eleitos a formarem essa força de mudança, digamos assim. No entanto, não é o que se tem visto na prática. O senhor tem uma receita para que isso aconteça sem repetir o fracasso de tentativas anteriores, nesse sentido que o senhor mesmo mencionou? A receita, eu lhe repito, é tentar transformar a minha eleição numa eleição de ideias. Então, você fala isolamento. O Bivar, que é presidente da União Brasil, me pediram, jantamos juntos, me pediram para deixar a porta aberta até o último dia, e no fim foi honesto. Disse, olha, o problema do Ciro não é a pessoa dele, que nós queremos bem, gostamos, são as ideias dele. Então, e é basicamente isso, a gente tem que entender que eu represento uma espécie de movimento abolicionista num sistema escravista. Você não vai esperar que o escravista ajude o abolicionista. E é basicamente o que eu estou tentando fazer. Mas deixa eu lhe fazer, se nós puxarmos a história brasileira recente, nenhum presidente de verdade tinha concepção para mudar o Brasil. Qual foi a proposta que foi feita pelo mágico momento que nós elegemos o Fernando Henrique com o Real? Não teve. O primeiro ano transcorreu em albis, como a gente diz no direito, ou seja, em branco. Não é? Propôs mudar só o conceito de empresa nacional, de capital nacional. Qual foi a concepção estratégica do Lula? Ambos se prostraram a um modelo econômico que produz desigualdade, desemprego, informalidade, a mais grave da história do Brasil, e destruição dos serviços públicos. A infraestrutura do Brasil está caindo aos pedaços. Então, aproveitando esse nosso debate sobre governança, modelo de governança, o senhor citou a ferramenta do plebiscito e já disse em outras ocasiões, tem impasse, se houver impasse, plebiscito. Mas o que a história tem mostrado é que os plebiscitos têm sido usados por líderes populistas, especialmente na América Latina, como um instrumento para esvaziar o Congresso, o Poder Legislativo, criando crises institucionais graves. Esse tipo de democracia, digamos, democracia direta, pode pôr em xeque a nossa democracia representativa. Como é que o senhor pode evitar isso? Olhando mais para a Europa, para os Estados Unidos, do que para a Venezuela. Eu acho o regime da Venezuela abominável. Então, assim, é muito clara a minha distinção com esse populismo sul-americano que, infelizmente, o PT replica aqui. Ortega, na Nicarágua, acho tudo isso trágico. Qual é a questão aqui? É um modelo, é uma tentativa de libertar o Brasil de uma crise que corrompeu organicamente a presidência da República, transformou a presidência da República numa espécie de esconderijo do pacto de corrupção e fisiologia do Brasil. Nós chegamos ao limite da emenda do relator, que é um negócio que formalizou. Eu vi ontem o cidadão aqui falando que não tem corrupção. A corrupção no Brasil está se institucionalizando, tal é o despudor com que se manipula os dinheiros públicos no Brasil hoje. Então, qual é a minha ideia? Primeiro, fazer com que a eleição seja um plebiscito programático. Isso faz uma diferença importante na tradição brasileira. Por exemplo, quando nós fomos com o Fernando Henrique na eleição, era o Real que estava em debate, não era a personalidade do Fernando Henrique. Isso dá uma força mágica. O tempo da reforma é a qualidade da reforma que diz. Mas repare, o mais importante talvez seja alargar a negociação. Estabelecer uma mediação com os governadores e prefeitos, que são as forças políticas, eu tenho muita experiência, que têm prevalência sobre os grupos de pressão e os lobbies, a corrupção e a fisiologia. Eu tenho como fazer com que os governadores e prefeitos se envolvam nesse redesenho, porque eu vou libertar 15% da receita de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, que estão falidos, pegando liminar para não pagar dívida. E eu vou fazer o quê? Eu vou reestruturar isso, esses 15% vão ficar na mão dos governadores, nós vamos combinar um grande projeto de investimento, por onde eu vou dizer de onde virão 5 milhões de empregos nos 2 primeiros anos, que é um dos elementos centrais também do meu projeto, que eu peço a atenção das pessoas para especializar como é que eu vou fazer lá, e aí eu vou conseguir uma mediação generosa. Persistindo o impasse, Renata, é o Congresso que interessa chamar a população para deslindar esse impasse. Por exemplo, imposto sobre grande fortuna. 58 mil brasileiros em 212 milhões de pessoas são muito poderosos, dão as cartas, sabe, controlam os elementos da política, centrais e tal. Eles vão ser contra isso. Ainda ontem tive uma discussão fraterna com um amigo velho, querido, que é contra, hostil demais com isso, que é o presidente do Grupo Guararapes, meu amigo, o Flávio Rocha.
e disseram que era bate-boca. Não é bate-boca, é uma questão de modelo. E eu não estou querendo cobrar nada, mas veja, essas pessoas vão dizer, não, isso é ruim, isso vai fazer fuga de capital. Eu vou dizer, não, se a alíquota fosse alta, sim, mas eu vou fazer uma alíquota moderada, calibrada com o IOF da remessa de lucro, da remessa de dinheiro para o estrangeiro, de maneira que fica 50 centavos em cada R$100 e cada super rico vai pagar a vida digna com R$1.000 por domicílio de 821 brasileiros mais pobres. Isso é sério. E aí, vamos dizer, o Congresso persiste o impasse, vamos pedir ao povo que vote. Mas a estratégia não parece ser tão simples assim. O senhor está contando que o Congresso aderirá, mas se o Congresso se opor a essa estratégia, a crise está instalada, né? Não, eu vou energizar a política brasileira, porque a crise brasileira está instalada e tem 30 anos. Deixa eu lhe dar aqui alguns rápidos, breves números de quem acompanha a vida nacional e deu-se ao povo brasileiro por paixão e amor, que é a minha vida inteira. O Brasil tinha 34% da sua riqueza tirada da indústria, que paga os melhores salários, que dá os melhores empregos. Hoje está menos de 10%. Destruíram a indústria nacional brasileira. A tradição do desemprego no Brasil é 4%, 5%. Nós batemos em 12%, estamos aí na faixa de 10%. A informalidade está mandando para a velhice. Minha irmã, deixa eu lhe dizer, perdoa aqui a expressão, mas é uma irmandade, uma fraternidade que eu estou pedindo. Nós estamos mandando para a velhice, daqui 15 anos, 50 milhões de brasileiros que não terão nenhuma cobertura previdenciária. Só eu estou preocupado com isso, não é possível. A política não pode ser reduzida a essa coisa odienta, sabe? O Bolsonaro é um protesto contra a corrupção e a crise econômica que o PT produziu. Agora a frustração com o Bolsonaro, a gente vai voltar ao passado, sabe? O Brasil não aguenta mais isso.